Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo Mota, você tá bem, Ricardo? Tudo em paz, cara. Tudo bem? Olha só, Ricardo, hoje a gente traz a presidente de uma nação, né? Presidente de uma nação. Presidente da nação azulina, né? É a torcida do CSA. Seu nome foi pedido, inclusive, para o pessoal, para a gente trazer ele para cá. Tudo bom? Tudo Presidente bom, Miramonte, você tá bem? Tô bem, um pouco rouca. Bom, mas vamos lá, é uma conversa normal. Geralmente eu começo com uma pergunta e depois a gente começa com o papo propriamente dito. Você é a primeira presidente mulher de Alagoas, né? A gente estava até conversando, Ricardo, tem uma presidente da Paraíba, tem a Leila hoje, que talvez... Presidente de federação na Paraíba. De federação. Né? A Leila, que talvez hoje seja a melhor presidente de clube de futebol do Brasil. Os palmeirenses dizem isso. Os palmeirenses dizem isso, né? Eu como flamenguista até que invejo um pouco. Mas e aí... Nem sempre fala a verdade. Né? Eu gosto da presidência do Flamengo, mas isso é outra história, vai em frente. E aí eu queria que você dissesse pra gente, pro público, como foi que o futebol entrou na sua vida? Assim, cada um de nós tem uma história com o futebol, a gente tava... Como foi que o futebol entrou na sua vida? Qual a sua primeira lembrança de futebol? A minha primeira lembrança, ela vem da infância, né? O meu pai é um torcedor azulino como poucos. Sempre esteve presente na vida do clube de alguma maneira. E ele é filho também de um grande azulino. Meu avô, Benício Monte, foi presidente do clube na década de 50. Então, eu sou a primogênita do meu pai. Ele tem uma outra filha, minha irmã, Andréa. E, assim, os meus primeiros anos, eu convivi com a frustração de não ser um menino. Porque minha mãe dizia... seu pai esperou, seu nome era Daniel, até a hora do parto era Daniel, que era o Daniel que ia ser o artilheiro do CSA. Iria com ele para os jogos. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, que eu cheguei para o meu pai e disse, pai, eu não sirvo não para ir para o estádio com você. Então, naquele momento, eu acho que ele teve um choque, assim, me levou, e desde esse dia eu passei a infância acompanhando. Eu não assistia só futebol com ele, não. Eu assistia a Fórmula 1, principalmente. Então, eu sou fã do Ayrton Senna. A gente estava junto ali em todos, eu e ele. E eu acho que esse convívio com meu pai foi muito importante, porque naquele momento ele parou de me enxergar como uma menina, me enxergou como um ser humano, alguém que precisa ocupar um espaço no mundo, que tem sonhos. Né? Exato. Porque eu sou pai também Exato. De uma mulher, minha filha mais velha. E ele, inclusive, outra frustração que ele tem, e essa daí eu realmente não vou ter como atender, ele queria que eu fosse pilota de avião, porque ele é piloto. Ele queria que eu fosse, eu disse, não, pai, aí também não dá para mim, eu vou partir para o direito. Outro voo, né? Mas acompanhava também em muitas jornadas, em muitos voos dele, eu acompanhava sempre. Então, o futebol, para mim, o CSA especificamente, porque quando a gente diz, você gosta de futebol, eu gosto ou não. Eu gosto do CSA. Eu sou daquele jeito que se o CSA jogar com a seleção brasileira, eu sou CSA. Eu não consigo gostar de nenhum outro clube. Eu admiro, até acompanho alguma partida, mas eu não consigo amar um outro clube que não seja CSA. É uma coisa assim... Ele gosta do Botafogo, tá? Eu não consigo gostar do Botafogo, não consigo gostar de nenhum outro clube. Então talvez seja a mais genuína torcedora, apaixonada por um time só, né? No meu caso, né? Eu sou múltiplo, viu? Um time aqui em Alagoas, um em São Paulo, outro no Rio. Enfim, eu tenho simpatia por algum da Bahia. Então, assim, e a minha vivência no clube, principalmente na infância, depois na adolescência, ele parou de me levar. Ele dizia... Ele ficava incomodado com as paqueras, né, do estádio. E aí ele já, não, eu vou sozinho e tal. E depois voltei a frequentar o clube. E, assim, é uma paixão realmente, mas vai além de futebol. Vai além do próprio CSA. É algo que é muito forte, que vem aqui. É o ser alagoano, né? Entrar naquele repelé e lembrar do sabor do rolete de cana que eu consumia quando era criança. Então, vai muito além. O futebol, o CSA, o CRB, o ASA, eles não são apenas clubes. Eles compõem o sentimento de pertencimento do alagoano.
Isso é muito forte. Então, a gente precisa... Eu sei que é um ambiente de muitas paixões. E não está errado de ser. Porque quem quer sentir essa paixão, vai para o Repelé, né? Então, quem quer sentir essa forte emoção, vai para lá. Ninguém vai para lá para não sair um pouco da normalidade. Né? Todo torcedor, de alguma forma, né? Você se transforma. O detalhe é quando extrapola. E essa é uma discussão muito antiga, né? Eu frequentei campo de futebol pelo menos 40 anos da minha vida, talvez 50 anos da minha vida. E assim, claro, você diz palavrão, você xinga ali. Eu sou dessas também. O problema é quando você sai dali e, enfim, de alguma forma você extrapola para um ato de violência, né? Isso. De vandalismo, aí é outra história. Mas eu vou fazer uma provocação a você direta sobre o machismo no futebol. O futebol é um meio machista mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Mas a pergunta é mais específica. A imprensa esportiva alagoana, na média, ela é machista também? Olha, na realidade, a gente vai entrar numa seara que envolve estudos profundos de sociologia, psicologia. Né? Na realidade, a sociedade brasileira como um todo, ela está construída... machista, racista... no patriarcado, realmente. Né? No patriarcado, realmente. Tanto é que eu olho muitas vezes no clube, a gente está devagarzinho mudando essa realidade, trazendo mais mulheres para o contexto de diretoria, de administração, mas também abrindo, chamando para os estádios. Eu estou setorizando no futebol, mas isso acontece em todas as áreas. Então, a mulher... Você sente isso? Sim. Eu falo em relação ao comportamento da imprensa mesmo, porque eu imagino que nós não, da imprensa temos obrigação. O que eu falo é de uma forma ampla. Do meio, de forma geral, né? De uma forma geral. A mulher, ela vai, sim, ter que se superar mais do que o homem, sempre. Mas a gente pode buscar isso na história. Para você ter uma ideia, até 1977, quando entrou em vigor a lei do divórcio, uma mulher, para poder trabalhar, passar num concurso público, fazer uma viagem que fosse, ela tinha que ter autorização do marido. Foi abrir ontem. Conta bancária, né? Uma mulher não podia até abrir conta bancária. Tinha que ter autorização do marido. Tinha que ter autorização do marido. A mulher, todo mundo conhece alguma senhora, algum senhor de 90 e poucos anos, 100 anos. A mulher começou a votar em 1932, não é isso? 1932. A mulher brasileira ainda começou a votar antes do que a francesa, por exemplo. Ou seja, impressionante isso. Eu não vou muito longe, não. A minha filha tem 16 anos, vai fazer 17. E eu me lembro, por exemplo, do aniversário dela, de 1 ano de idade. Ela só ganhou panela, boneca. Vai para o aniversário de 1 ano de um menino. Ele ganha carrinho, bolo, avião. Qual é a mensagem que aquele menino recebe? Olha, o mundo é seu, vai ganhar o mundo. Vai pilotar, vai dirigir, vai jogar bola, vai ganhar a sua vida, vai se aventurar. A menina, você tem que estar aqui em casa. Então, assim, nesse ponto, voltando lá, que bom que eu fiz essa pergunta para o meu pai, aos 5, 6 anos, eu não sirvo, não. E ele parou e disse, serve, venha para cá. E a partir dali ele começou a me inserir. E a partir daquele momento eu olhava para mim e dizia, eu não vejo diferença nenhuma em relação a nenhum outro menino, a nenhum outro homem. Então, mas eu posso dizer que isso é um processo doloroso e que nem todas as mulheres, muitas vezes, conseguem, de fato, encarar. E muitas são realmente vítimas de uma violência ainda muito mais... Física, inclusive, psicológica. Mas hoje eu olho para mim, em muitos momentos na minha vida, eu me senti em desvantagem por ser mulher, e hoje não. Hoje eu vejo a potência de ser mulher. E você me permite, você é uma figura diferenciada, porque encarar um desafio como esse, eu disse que você chega é um misto de certa loucura, né? De coragem, mas loucura. Porque o CSA é um clube aqui do estado de Alagoas, que não é um clube rico e que vive um momento de extrema dificuldade. Muito difícil. O CSA sobrevive de quê hoje? Olha, o CSA hoje, e isso é muito importante, porque a gente não pode aqui, vou falar uma expressão bem nordestina, bem alagoana, tapar o sol com a peneira. O CSA tem, sim, a maior torcida. O CSA é o maior clube de Alagoas.
CSA... a gente Há sabe... divergências. Mas o CSA hoje se encontra na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Pois é. Aí vamos lá, em números. Um clube numa 3ª divisão do Campeonato Brasileiro recebe da CBF 10% do que qualquer clube da Série B recebe. Uhum. E aí, vamos trazer para o âmbito regional. CSA e CRB são 2 potências aqui em Alagoas. A rivalidade é imensa. Mas o CRB, no mínimo, recebe 10 vezes mais que o CSA para poder contratar quem precisa ser contratado, para poder manter a estrutura que precisa ser mantida. Direito de televisão, basicamente, direito de televisão. Isso, exato. A cota basicamente, o que o CSA hoje tem é a cota que vem da participação dos campeonatos, né? Copa do Nordeste, a gente, ano que vem, tem a pré-Copa do Nordeste, a gente tem garantido. Copa do Brasil, recebe uma cota. A cota da Copa do Brasil, estimada para 2025, é em torno de R$800 mil. Se for avançando nas fases, aí outras premiações vão chegando. CSA, a cota do Campeonato Brasileiro, Série C, do CSA, deste ano, 2024, foi 1.200.000. Vamos lá, CRB deve ter recebido mais de 10 milhões. Para você manter, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Para você tentar se manter ativo sem criar um abismo regional é muito difícil. A mentalidade do empresariado, do empresário local, ela precisa se expandir. E o CSA não pode mais sobreviver com a doação de uma lata de tinta, de um pacote de feijão. O CSA precisa de investimento realmente. Ah, mas como é que a gente vai... E qual o retorno? Pelo amor de Deus, eu abro aqui hoje um celular, aí eu vejo a foto de um jogador, o jogador tem 300 mil seguidores na rede social dele, está lá a marca do empresário. O futebol em si é uma potência para divulgação de nossa cultura, para divulgação do nosso estado. Então, essencialmente, o CSA hoje sobrevive dessas premiações, que eu acabei de dizer os valores, do patrocínio da prefeitura, do patrocínio do Estado, de emendas parlamentares que, infelizmente, com toda essa movimentação, elas foram retiradas. Pois é, se você me permite. Sim, claro. Porque a retirada dessa emenda, né? Era uma emenda, foi proposta pelo Brivaldo, vereador Brivaldo, que é engraçado, ele é genro, né, do Rafael Tenório, né? Por que isso aconteceu? Quer dizer, isso mostra que tem um rompimento aí entre vocês. Assim, o ideal eu confesso é que ele realmente responda isso. Certo. E eu vi nas manifestações que foram dadas que não havia transparência, né? Aqui, nesse momento, eu chamo a atenção para hoje o que o CSA tem construído em pouquíssimo tempo. São 3, 4 meses, né? A renúncia aconteceu em março, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Em 4 meses, a semente que está sendo lançada no solo fértil do CSA é algo que a gente vai começar a assim, ver brotando e vai ganhar força, mas com resiliência, com paciência, suportando o processo e entendendo que é um processo. Por quê? Hoje a gente tem uma diretoria que não é uma diretoria fraca. A gente não pode falar em fragilidade. Nós temos, por exemplo, vou começar aqui a trazer os nomes. E é o que eu digo para todo mundo. Se esse grupo que abraçou o momento do clube, que está se colocando à disposição para tentar resolver, se esse grupo não resolve, com toda sinceridade, vai ser difícil. Você recebeu um buraco grande nas contas do CSA? É um rombo? Tem um rombo? O que a gente precisa... Eu falo de débito. De débito. O que a gente precisa é entender que não é algo que está acontecendo agora. Sim. Isso é reflexo dos últimos anos do CSA. Né? O CSA chegou à Série A. O CSA chegou a receber a cota. Você foi vice do Omar, não foi? Eu fui vice do Conselho Deliberativo. Certo. Né? E faço questão de dizer como foi a minha entrada, meu ingresso realmente na política do clube. Né? Porque
até um certo tempo, até 2022, eu era torcedora de arquibancada. Poeta também, que tem um monte de poesia minha aí sobre o CSA. Mas, o que é que acontece? O CSA chegou à Série A. Então, o CSA precisava ter se estruturado financeiramente. O CSA tinha que ter uma reserva financeira interessante. Deveria, mas poderia, e não teve. Milhões, 25 milhões, 30 milhões. Mas aí o que é que acontece? Aí a gente vem. O CSA está na Série A, aí vai para a Série B, passa 2 anos tentando voltar. Quase e aí, volta, quase volta, 2 vezes, né? Aí vem pandemia e vem toda uma crise e ele estava ali e não foi fazendo caixa. Deveria ter sido feito. O CSA precisaria de uma reserva. Se tivesse, não estaria vivendo o que está vivendo hoje. E aí, o que é que acontece? Talvez faltasse no CSA um presidente pobre, com a mente de um pobre. Porque o pobre tem que, né, às vezes, guardar um pouquinho do almoço para sobrar na janta. Não é isso? Então, enfim. Mas isso está resolvido. Presidente pobre temos. E aí, o que é que acontece? O CSA vem em 2022... Há uma mudança de diretoria, né? Omar assume, tem um ano difícil em termos esportivos, é rebaixado. Quando é rebaixado, ele é rebaixado. Tem toda a perda aí de uma Série B financeira, né? Natural, da Série B para C. É um abismo, né? Exato. E chega realmente em 2023 com 160 mil em caixa, 10 milhões em dívida. Meu Deus. Uma obra paralisada. Isso é um fato, isso é contabilizado. Então, não estou inventando números, nem nada, isso está contabilizado. Tanto é que o CSA hoje está em recuperação judicial. E todos nós precisamos ter a consciência disso. Uma recuperação judicial é uma coisa fantástica para recuperar. Mas também, se não recuperar, fale. Então, todos nós temos que ter essa consciência de que o CSA precisa se organizar. Entre falência. E a falência isso. Falência é a morte da empresa. Né? Porque morreu, acabou. Eu sei que você está avançando, mas eu queria só dar 2 passos atrás. O vereador falou em transparência, mas na gestão do Rafael, eu não lembro de balanços sendo publicados, que era até uma obrigação dos times. O vereador, você fala. O vereador Brivaldo falou que por causa da falta de transparência. Não, mas para mim, eu entendo até que a Miriam não queira entrar muito nesse detalhe, mas ficou muito evidenciado um racha mesmo, né, do grupo do Rafael com o seu... Está muito claro, né? Na realidade é o seguinte, para a gente poder contextualizar, eu preciso dizer como foi que eu cheguei. Eu vou tentar falar de forma muito sucinta. Aí chega meu pai e diz: minha filha, eu estou ficando velho. Eu queria que você participasse, que a minha irmã é bem diferente de mim. Ela é muito mais reservada, ela não gosta dessas fortes emoções, não. Disse: tá, pai, eu vou participar do Conselho Deliberativo. Aí fui eleita conselheira. Aí recebo um telefonema do Omar e que esse convite foi ratificado pelo Rafael. Miriam, a gente precisa compor aqui a mesa do Conselho Deliberativo. O Rafael vai ser presidente do Conselho Deliberativo e a gente tem uma vaga de vice. O nome que a gente pensou não pode, existem limitações aqui para ele, e todos os nomes que surgem dão problema. O seu nome é um nome que compõe bem e tem representatividade feminina e tal. Ótimo. Então aí eu me tornei vice do Conselho Deliberativo. Aí o que é que acontece? Como vice do Conselho Deliberativo, eu, na minha cabeça, não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, eu só vou aparecer na foto, né? A gente tem aqui uma diretoria que está em harmonia com o Conselho Deliberativo. Eu vou estar participando do processo, entendendo a dinâmica, mas eu não vou ter grandes responsabilidades. Mas eu me equivoquei, porque o ano 2022 foi um ano muito difícil. Termina no rebaixamento. Quando chega em dezembro, que há o Conselho Deliberativo em si, com a diretoria executiva, entrou em choque ali no fim do ano. Então, foi um cenário de conflitos fortes. E quando chega em dezembro, que há a renúncia coletiva, Rafael Tenório, por problemas particulares de saúde, não podia assumir. Aí, Miriam, na escala de sucessão, cai para você.
Se você não assumir, vai ter que ser, vai ter que haver uma intervenção judicial. Vai ter que... Aí a gente estava em dezembro, precisava entrar no dia 3 de janeiro com um time para participar da Copa do Nordeste, porque se não participasse, o clube ia sofrer uma sanção. Você tinha uma vida do dia a dia do CSA? Você tinha noção exata de onde você estava entrando naquele momento? Em 2022, eu comecei a ter noção, mas eu não estava no dia a dia. Uhum. Eu aparecia normalmente quando me solicitavam para mediar alguma situação conflituosa. Miriam, estão discutindo aqui, vai lá, fala alguma coisa, faz alguém, tenta compor, tenta conciliar. Então eu comecei, mas eu não vivia o dia a dia realmente de contratações, de os problemas. Hoje eu entro num clube, eu olho o gramado, vejo como é que tá, tem um buraco aqui nesse gramado, cadê o rapaz que cuida da grama, cadê isso? Porque tudo interfere no futebol, tudo. Até a camisa que a gente veste, o hotel que a gente se hospeda. Hoje mesmo eu saí de lá do CT e disseram assim, rapaz, a gente precisa mudar a camisa, filho. Vamos mudar a camisa. Não, muda a camisa. Então, existe uma cultura dentro da cultura. A cultura do futebol ela é diferenciada. Então, hoje eu consigo realmente entender toda essa dinâmica, até porque realmente, em dezembro de 2022, eu tive que entrar de vez. Porque eu cheguei em casa e disse para o meu marido, disse, olha, eu vou ter que assumir. Porque se eu não assumo aqui, pelo menos essa transição, o CSA em janeiro não tem nenhum time. E todos os contratos tinham sido rescindidos. A gente estava sem time. Contratamos 2 jogadores, né? Que estavam no DM. Era o Cedric, era o Hernandes. E eu disse, e agora a gente vai fazer o quê? Vai ter que montar um time todo do zero. Para entrar e tentar fazer alguma coisa em janeiro. Contratamos o Sid Clay Menezes. Sid Clay montou um time. E não era todo jogador que queria vir, não. Porque o que se dizia por aí, que o CSA estava quebrado. Uma mulher interina na presidência. É uma loucura isso aí. Então, vieram para cá jogadores muito jovens, jogador que tinha família, mulher, filho. Já não vou nada para uma aventura dessa. E a gente consegue... Vocês conseguem hoje pagar a folha salarial? Sim, até porque o que é que acontece? Embora o clube tenha sido recebido, olha, tinha 1 milhão em caixa, mas também tinha uma folha de 1 milhão. Tinha débitos a se vencer e tinha um transferban. Então eu posso dizer aí que o clube herdou aí um déficit de pelo menos uns 800 mil reais. O que é que a gente foi fazendo? Que é muito. Que é muito. CSA, né? Para um clube que tem uma cota de participação no Campeonato Brasileiro de 1 milhão. Então o que é que acontece? O que foi que a gente fez? Primeiro, infelizmente, a gente vai ter que cortar na carne, diminuir a máquina. Tem que pensar como um presidente pobre. Tem a complexidade, né, hoje do futebol, porque assim, um time já não é mais treinador e jogador, é treinador, jogador, médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, fisiatra, né? Você tem toda uma... Tudo. Então a gente começou a enxugar a máquina. Então, por exemplo, tem 4 fisioterapeutas, corta para 2. Tem não sei o quê. Infelizmente, enxugamos aí a estrutura em 30%, pelo menos. A diretoria de futebol, primeiro nós demos continuidade com o Pastana, que tinha sido contratado pelo Rafael antes dele sair. Uhum. Então, o Pastana tinha uma aceitação com a torcida, tinha uma aceitação com a imprensa esportiva, com a imprensa, né? Tal. E tinha. Uma relação, né? Exato, tinha essa aceitação. Então, continuamos, o Pastana continuou numa consultoria à distância. Eu não entendi aquilo. Mas consultoria, né? Consultor, o diretor de futebol era um consultor à distância. E aí, o que é que acontece? Ele disse, vamos enxugar aqui também. Tiramos 15 jogadores, trouxemos 8. Já houve uma redução, não é isso? Tentamos adequar a realidade. Então, por exemplo, se você tem um jogador que no mercado vale X, a gente trouxe jogadores que estão num processo de ascensão, ainda estão construindo suas carreiras, têm qualidade semelhante ou superior, mas tem um patamar salarial
condizente com a realidade do clube. Deixe-me entrar aí. Qual a média de salarial do CSA hoje? A média salarial? Sim. Tem que falar mesmo isso. Eu acho que seria interessante. Vamos. Eu tenho curiosidade em relação a isso. É uma porque média... eu sei que tem uma diferença muito grande do que eu imaginava. Né? Não, o que eu posso dizer é que a gente reduziu essa folha. Se a folha ela girava em torno de 800 mil, a folha do futebol, a gente conseguiu baixar para 500 mil. É ainda uma folha. É uma folha para a Série C, uma folha competitiva. Né? É uma folha competitiva. Mas você não quer dizer que o salário médio... Não vou entrar nessa particularidade dos jogadores. Tem jogador que ganha mais de 50 mil reais, por exemplo, no CSA hoje? Poucos. Poucos. A gente readecou, como eu falo, a realidade dos nossos... Tem um que ganha 180 mil. Quase, né? 200 mil reais. Porque, vamos dizer assim, quase dois... Mas o CSA, quando eu assumi, o CSA, por exemplo, tinha jogador que recebia 50 mil reais, tinha multa em euros, tinha não sei o quê, uma loucura. Gente, é por isso que eu falo, tem um lado bom de ser pobre. Você pensa, economicamente. E ninguém faz, todo mundo diz, olha, eu chego ali e faço, economia de palito. Aí você vai se hospedar no hotel por 10 mil, tem um hotel que tem a mesma qualidade, tem as mesmas estrelas por 8. Bota no de 8. Mas tem que ser. Você falou muito em cultura do futebol. E me parece que a cultura do futebol, Alagoas, eu acho que no Nordeste, de forma geral, tem algumas especificidades. Por exemplo, essa história de você remontar um time a cada 3 meses. Que loucura, eu fico imaginando como é que possível isso para que você tenha um resultado razoável. Mas vamos lá, vamos entrar em 2024, certo? 2024, nós já passaram por aqui, estamos no mês 7, não é isso? Passaram por aqui 3 executivos. Aí cada executivo que vem com um planejamento. Executivo na de direção, futebol. Certo. De futebol. Vamos para o futebol. O CSA teve 3 executivos só esse ano. Não é isso? A gente teve 4 técnicos. É porque estamos em julho, mas isso aí, em junho, a gente... Mas é um número praticamente um técnico por mês. E quantos jogadores? Agora eu estou curioso. Jogadores foram mais de 40 contratações. E tem um detalhe. Para você fazer esses desligamentos, é preciso que se tenha muita habilidade e que o profissional, o executivo em si, tenha um bom relacionamento no mercado para que a gente possa diminuir o impacto financeiro futuro. Por quê? Porque muitas vezes, se o executivo tem um bom relacionamento, ele diz bem assim, olha, esse jogador, nesse momento, não tem o perfil que vai se encaixar com esse técnico. Você fala executivo, é o profissional, É o profissional, né? O diretor executivo. E o que é que acontece? Nós tivemos, como eu lhe falei, esse ano 3 executivos. Começou com Alarcon, Pacheco, depois veio o Pastana, e agora nós estamos com Carlos Bonatelli. O primeiro seu, né? Porque você disse que o Pastana era do É uma transição. Foi uma transição. E naquele momento ali, com toda sinceridade, e pelo reconhecimento que ele tinha, junto a conselho, torcida, imprensa, foi, de fato, a melhor decisão. Porque dá uma quebra numa sequência que ele já tinha sido feita. Ele já estava ali dando início aos desligamentos. Aí você tem que trocar o pneu com o carro andando. Conversei e tal, a gente conseguiu interagir naquele momento. E aí disse, não, pastor, então vamos dar a sequência. Vamos ter que enxugar essa folha. E aí vamos trazer para a realidade. E como eu falei, foram de início 15 desligamentos. Aí esses desligamentos, algumas rescisões sim, principalmente dos jogadores com os salários mais altos. A gente não tem como comprometer uma folha que já precisa ser enxuta com um acordo de salários altíssimos. Infelizmente, tem muita coisa que vai ter que ser discutida judicialmente. E futuramente, quem sabe, no âmbito da justiça, se fazer acordo. Mas uma boa parte nós conseguimos fazer acordos, estamos cumprindo, às vezes com muita dificuldade, mas estamos cumprindo. Mas, Miriam, se você me permite, Sim. A gente já falou um pouco antes aqui da entrevista sobre essa história do papel das redes sociais. O torcedor tem pressa, é paixão, né? Torcida, futebol é paixão. E
me parece que isso, de certa forma, principalmente com a presença das redes sociais, que eu acho que deve ser horrível para você, como presidente do CSA, e para sua família também, por tudo que a rede social representa, né, no Brasil e no mundo, né, de violência, enfim, de desrespeito. Mas me parece que isso inviabiliza, por exemplo, o aproveitamento maior da base. E o CSA, imagino, né, que tem uma boa base. Eu, quando acompanhava futebol, eu acompanhava mais de perto, e o CSA formava times da base. Suareste, que hoje é comentarista, né, o Batoré, o Otávio, que é desembargador, né? Eles subiram todos de uma vez. Mas interessante, o Batoré, né? Ele... É o Otávio, né? Não, o irmão. Não, o Batoré... não, o Otávio, o Batoré era centroavante e o Otávio, acho que era meia. E os dois eram muito ligeiros. Aí, olha as coisas interessantes da vida, né? Aí minha filha, como eu falei, jovem, 16 anos, 17, chega em casa com o namoradinho. A primeira pergunta que eu fiz para ele, evidentemente, você torce para quem? Aí ele disse, CSA, disse, pode vir. Aí foi o único requisito que a sogra aqui cobrou. E ele é neto do Batoré, olha só que interessante. Pois é, mas eu falo assim, porque foi uma geração toda que subiu e foi campeã. Isso. Né? Eles me davam uma raiva, eu sou CRB, eles me davam uma raiva imensa, eu dizia isso até para o Otávio depois conversando. Né? Mas hoje me parece impossível você ter uma geração de jogadores da base para subir, porque a pressa. É a pressa, é isso. A exasperação do torcedor não permite mais. Né? E o CSA em si, ele tem que... Ele retoma um projeto de base, não tem muito tempo, de um ano para cá. Então a gente estava terceirizado. Passou um tempo parado, voltou. Então começou a ser retomada de 2022 para cá. Então é pouco tempo para você sentir, né? E estamos hoje à frente ali da base, está o Anderson Xavier, que está se mobilizando, inclusive politicamente, para a gente trazer recursos. Hoje, a base, ela está sendo mantida, inclusive, com um recurso importante de uma emenda federal do senador Renan Calheiros. Então, os profissionais da base, eles são remunerados por essa emenda, isso é muito importante, o projeto que a gente está executando. Então, é algo que, devagarzinho, mas não é, infelizmente, a gente não tem como chegar. A base está pronta hoje, não, alguns jogadores se destacam, começam a fazer essa transição. Hoje mesmo, dia 15 de julho, teve lá no CT o treino foi entre o time titular e titular não, os jogadores o profissional e a base, e foi 1-1, viu? O placar foi 1-1. Eu me lembro dessa história, se me permite, o Paranhos já jogava no time profissional. O Paranhos, não sei se ele aparece lá, então chegou a ser treinador do CSA, né? E era um ótimo zagueiro, foi zagueiro do São Paulo, enfim, fez uma carreira muito boa. E ele treinava contra o juvenil. O Paranhos quebrava meio time do juvenil, porque não admitia menino me driblar, inclusive um que era cunhado dele. Ele quebrava todo mundo. Mas era uma disputa renhida mesmo, porque o pessoal louco para subir e quem estava em cima não queria deixar que o pessoal se criasse. Agora, né? O que eu posso dizer, assim, nesse momento atual do CSA, porque é tudo tão dinâmico, né? Há um mês a gente tinha um time, hoje a gente tem outro time. Qual a diferença que eu vejo nesse time agora? É isso que você acabou de dizer. Tem uma fome. Tem muito juvenil? Nós temos muito jovens. É um elenco muito jovem. Mas é um elenco, com toda sinceridade, que sente fome. E é por isso, talvez, que ontem a gente tenha conseguido fazer aquela festa linda, de o torcedor se identificar com esse time. Só para contextualizar, porque essa entrevista é feita um dia após a derrota para o Floresta, né? Isso. Que interrompeu uma sequência muito positiva, né, do clube. CSA, há pouco tempo atrás, achava-se que era certo que ele ia cair para a Série D. Isso. E hoje não corre mais esse risco, né? Muito pelo contrário. O jogo de ontem era um jogo que, se a gente tivesse ganho aquela partida, a gente estaria a um ponto do G8, né? Então... Sobem quanto? 8 para a segunda fase. Para a segunda fase. E depois sobem 4, né? Mas, assim, o que a gente percebe
neste momento, nesta configuração atual do clube, é isso. São jogadores assim que entenderam o tamanho do clube e o tamanho da responsabilidade, sim, mas essa responsabilidade não chega como um peso, chega como uma motivação para que eles possam crescer na carreira. E é importante que a gente tenha, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, a gente tem que ter os sonhadores. A gente tem que ter aquelas pessoas... E é mais fácil você encontrá-los, imagino eu, da cria da casa, né? Que conhece, que é torcedor. O cara que foi para arquibancada, né? E sabe a dor que o torcedor sente. Isso. Né? Mas tudo é uma construção e um processo. E eu queria, nesse momento aqui, também agradecer a torcida que compareceu em massa, que foi ao estádio, que demonstrou o seu amor, que fez o sócio-torcedor. Sabe por quê? O maior patrocinador do clube é o torcedor. Esse programa de sócio-torcedor do CSA, ele rende razoavelmente? Dá para pagar alguma coisa? Olha, quanto mais sócio a gente tiver, melhor. Né? O CSA já chegou a ter 12 mil sócios. A gente tem uma base cadastral de 26 mil sócios. Né? Era para ter muito mais, um time de massa. A gente está caminhando aí, eu acredito que essa semana é um apelo que eu faço, vamos continuar fazendo sócio. Eu acredito que a gente vai alcançar o patamar de 4 mil sócios, e isso é muito bom numa Série C que a gente está. O CSA teve 12 mil quando estava na A. Entende? Então, é um terço aí que a gente vai tentando, e são recursos importantes, porque o torcedor fala, mas a gente quer contratação só contrata com dinheiro. Mas eu não vou pagar esse ingresso para ver esse time. Mas se você não pagar, é que o clube vai ficar sem dinheiro mesmo. Essa consciência a gente precisa trazer para o empresário local. Dizer, olha, a tua marca vai ganhar projeção nacional. Na televisão, nas redes sociais. Como eu falo, um jogador aqui que saia com a marca, ele vai alcançar um universo inimaginável. Então, falta essa visão do empresário local, a gente precisa do empresário local. O futebol é um negócio para se investir, né? Para ser investido. Hoje, o nosso CT é um dos CTs com melhor estrutura para o futebol. Numa área que vai crescer exponencialmente. A gente sabe disso. Então, é preciso ter um olhar, é preciso viver o presente, cuidar com carinho do nosso passado, porque o nosso passado faz do CSA o maior clube de Alagoas. A controvérsia. Cuidar desse passado, mas viver o presente, mas com olhar voltado para o futuro. Mire, um exemplo como o do Fortaleza, né? O Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso, sim, não só na região, mas no país inteiro. Não é possível, enfim, seguir aquele modelo? Claro, com certeza. Cada estado tem suas particularidades. Pois é, o que é que falta o CSA para que é só para completar, o Fortaleza subiu junto com o CSA. Subiu junto com o CSA, subiu junto da C para B. Nós fomos campeões em cima do Fortaleza. Subiram juntos. E veja só a situação do CSA hoje e do Fortaleza. Pois é. Eu queria que... Olha, tem um elemento aqui no CSA que o CSA só funciona se esse lema for cumprido à risca, que está aqui, união e força. Então, nós estamos num processo, outra vez, de abraçar outra vez esse lema. E aqui, nesse momento, eu gostaria de frisar que o que está sendo feito fora de campo é muito sólido. É essa união. É uma diretoria hoje formada por Dr. Elcio Tenório, como superintendente administrativo e financeiro, Marcelo Brabo como diretor jurídico, Robson Rodas como diretor comercial, Fábio Loureiro, Beto Barreiros, Gustavo Ferreira na diretoria patrimonial. No dia a dia ou é só para aparecer na foto? Não, nós estamos no dia a dia. Nós estamos no dia a dia. E se tem uma coisa que... A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é mandar uma mensagem de bom dia no grupo da diretoria geral. É cobrar a reunião semanal. Na hora que chega, por exemplo,
O problema, o diretor social, o Vitor de Castro, aqui, coitado, quem mais trabalhou agora esse fim de semana, tudo, problema do sócio-torcedor, problema com o torcedor, problema com... Então, Vitor, Miriam, a decisão é sua. O final é que a gente vai dizer se está certo, se está errado, se vai para frente, se não vai. Se precisa trazer, colocar em mesa e todo mundo votar e decidir. Então, nada do que está sendo feito por um capricho de quem quer que seja. Não. Existe hoje realmente uma gestão que está sendo compartilhada. Então, qualquer dúvida jurídica que eu tenha... Olha, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, sou especialista em Direito Constitucional, estou fazendo minha segunda especialização agora em Processo Penal, fui delegada de polícia, sou da Justiça Federal há 20 anos. Mas eu não decido nada não antes de consultar o Marcelo Brabo. E tem que ser assim. Então, a gente vê aí, por exemplo, o Djaí Lessa, Vitor Castro, deram um show aí na mobilização do sócio-torcedor. Eu quero saber se alguém deixou de tomar a cerveja que a gente prometeu. Todo mundo tomou a cerveja. Entende? Isso tudo é o que? É o trabalho de um grupo. Pois é, e como é que é a sua relação com o que se chama de torcida organizada, né? Porque tem torcida organizada, não sei, há muito tempo que eu não acompanho, não vou ao estádio de futebol, mas assim, você tinha torcida organizada, tinha charangas, ficava cantando, quer dizer, era um clima de festa, e hoje é de guerra. Como é a sua relação com essa turma? Bem, a relação com a torcida organizada, primeiro, a gente precisa ter consciência de que cultura se muda com cultura. Se nos últimos anos a cultura começou a ir para um caminho de violência, a gente precisa mudar essa cultura. Como? Implantando uma cultura de paz. Nesse momento, eu chamo a atenção aqui também para o poder público, que tem sido bastante eficaz, eficiente nesse diálogo, nessa construção, em alguns momentos na repressão dessa violência. Então, hoje, Alagoas pode-se dizer que está um passo na frente de muitos outros estados nesse diálogo e nessa diminuição. Ainda não cercaram lá o centro de treinamento? Mas bota o dedo na cara, eu fico meio surpreso. Mas aí o que é que acontece? Aqui também. Eu recebo todos, quando Miriam, a gente quer a torcida. Pronto, nós tivemos recentemente uma reunião com líderes de torcidas, e eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treino aberto, vocês vêm para cá, agora para dar apoio. E nós conseguimos um fato inédito. Todo mundo rezou um Pai Nosso de mão dada. Então, o que é que acontece? Cultura se muda com cultura. É preciso ter essa coragem de dialogar. E com lei e com ordem. Mas você recebeu alguma ameaça? Principalmente depois daquele 5-0 lá, você recebeu alguma ameaça, alguma... Olha, eu só não fui chamada de bonita. No que eles erraram. Mas só uma observação, tem um livro de um cara chamado Maurício Murad, um sociólogo brasileiro, ele é especialista nessa área, a violência no futebol. Eu sugiro que você não... Enfim, aqueles que nos acompanham leiam. É um pequeno, grande livro que explica muito do que acontece hoje no Brasil. E o que se chama de... Violência. Muitas vezes... Não, torcida organizada não é torcida organizada. É organizado sim, mas não é torcida. Mas assim, eu só lembrando, a minha formação não foi uma formação comum. Aos 23 anos, eu era delegada de polícia na Paraíba. Logo na Paraíba, né? Na Paraíba. Não, eu falo... Paraíba. Então, que é uma bobagem. Mas assim... daí tem até uma música, né? Tem. Diz, eu sou mais macho que muito homem. Mais macho que muito homem. Aí o que é que acontece? A minha formação, eu fui formada para enfrentar situações assim. Então, eu vou saber usar, em alguns momentos, o direito, em alguns momentos, a diplomacia, em alguns momentos, a força. A gente precisa saber administrar e saber administrar situações de crise. Então, eu realmente não tenho medo.
É algo que eu sou destemido. Não, é muito evidente, né? Assumir um abacaxi desse não é para qualquer um, não. Seja homem ou mulher, seja o que for. Enfim, é muito, muito complicado, porque um estado com seus problemas, né, sociais, como o estado de Alagoas, com um clube de futebol sem a profissionalização que o momento exige, e você assumir ainda com um rombo financeiro. É preciso muita disposição mesmo. Mas também tem um lado meu também que é interessante. É o lado artístico, cultural. É o karma de poeta. Ajuda muito a muita coisa. Não sei se no futebol ajuda. Principalmente compreender as imperfeições que são divinas da natureza humana. As paixões, compreender essas paixões. Então, é preciso ter resiliência, é preciso ter coragem, é preciso ter poesia também. E os torcedores vivem ali me pedindo, quando a gente vai mal, cadê a poesia, presidente? Eu digo, que bom que estão me pedindo uma poesia. Olha, uma mudança já paradigmática, né? Mas uma pergunta óbvia. Qual a sua relação pessoal e a relação do CSA com o Rafael Tenório hoje? Olha, uma relação de respeito. Nós temos que respeitar todos os que passaram antes, todos os que deram sua contribuição, deixaram legado. Mas eu respeito também a decisão dele de ter se afastado. Agora, a partir do momento que ele diz, me afastei, aí nesse momento cai para mim a decisão. Eu me afasto também, eu continuo? Em que termos eu continuo? Então, naquele momento ali também, eu me investi de uma coragem e de um amor profundo ao clube, às tradições alagoanas, e dizer, olha, se eu saio também agora, a gente pode entrar numa crise ainda maior, porque ia ter que ser deflagrado um processo eleitoral. Imagina numa Série C. Eu preferi acreditar na minha intuição de que eu não estaria sozinha, como de fato eu não estou. Acabei de dizer à diretoria que chega com responsabilidade e chega com esse senso de pertencimento e com essa coragem também de assumir um problema gigante. Problema. Não é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a situação do futebol feminino do CSA hoje? Infelizmente, nós não temos um time feminino. Mas já teve, né? Olha, eu não me recordo de fato. Já emprestou as camisas, né? Exato. Já, né? Mas de ter esse trabalho, não. Mas é algo... Eu falo que o presidente mulher, né? Mas de repente deve ser uma questão... Assim, tá no seu radar, né? Importante para você. Totalmente no radar. E não pode não estar fora do radar se a gente tem a maior jogadora, é a alagoana aí. É a Azulina, que é a Marta. A gente tem essa referência aqui. É impossível não estar no radar. Mas a gente precisa, assim... Nesse momento eu peço essa compreensão. São apenas 4 meses, né? Mas está no radar. A gente está se caminhando para o final, e geralmente eu faço uma pergunta e depois eu passo para o Ricardo para ele finalizar. A pergunta é simples. O CSA vai virar SAF? Eu não tenho como prever o futuro. Certo? Embora eu goste dos assuntos místicos. Não saio de casa sem ler meu horóscopo. Inclusive com o Luciano Lessa, que é nosso diretor de futebol, né, da casa. Esse é da casa, é azulino. É o cara... junto com o Carlos Bonatelli, junto com o Jadson. Não, ele é dentista. Eu digo para ele que ele é especialista em sorrisos, e ele fez o torcedor voltar a sorrir, né? E aí ele fica rindo, e aí eu toda vez, eu cheguei para ele, aí sentei, a primeira vez que eu tomei um café com ele, eu sentei na mesa 42, o meu número da sorte é o 24, o 42 eu olhei e disse, isso é um sinal de sorte, é você. Ele fez, não é possível. E aí ele sempre ri quando eu venho com esses assuntos místicos, mas eu não tenho como prever o futuro. Mas eu creio que esse seja o futuro da maior parte dos clubes brasileiros, né? Mas, se num futuro o CSA vier a se tornar uma SAF, tem que ser muito bem pensada e tem que haver, sim, um cuidado extremo, porque, repito, não é só o CSA, não. CSA, CRB, ASA, não são apenas clubes de futebol, não podem ser vistos apenas como empresas. Eles fazem parte do nosso senso de pertencimento enquanto povo, né? Então, a gente não pode realmente
correr o risco de o CSA andar desassociado desse senso de pertencimento. E isso é muito sério. Só vai existir CSA com torcedor. Isso. Mas deixe-me fazer uma pergunta, né? Enfim, você também teve uma passagem, né, pela Prefeitura de Maceió. Você já ocupou um cargo político, chegou a ser candidata. Pelo menos chegou a ser candidata mesmo. Deixa eu só fazer as perguntas. Qual é o ambiente? Eu tinha pensado em outra palavra, mas não vou usar não. Mais traiçoeiro, o da política ou do futebol? São todos apaixonantes. Sim, tudo bem. Paixões. São todos apaixonantes. Tudo é importante, né? Em qualquer situação que você esteja na vida. Mas polícia também, você esqueceu da polícia. São todos ambientes muito difíceis. Eu vejo a política, embora eu não precise, eu não viva da política, não. A minha carreira é jurídica, eu sou do judiciário, sou servidora pública efetiva há 20 anos. Mas a política é, de fato, o único instrumento efetivo de transformação social. Também acho. Não é? Ela é apaixonante por isso. E, por exemplo, minha mãe, quando eu cheguei em casa... O problema são os tipos que a política atrai, né? Lamentavelmente, né? E muitas vezes... Poder, né? O e muitas atrai, vezes dinheiro atrai, assim. Isso. Mas existe... a beleza da política é essa entrega. Quem se propõe a exercer uma função pública e exercer, de fato, a política como deve ser, é alguém que se entrega pelo outro. E aí está a beleza da política. Agora, o eleitor, ele, em parte, é culpado pelos representantes que possui. Principalmente quando ele troca o que há de mais importante, o que ele tem de mais valioso, que é o seu poder de decidir. Quando ele troca, quando ele faz uma barganha, quando ele faz isso, ele entrega ali a sua própria dignidade. Mas, às vezes, pela própria necessidade. Pela própria necessidade. Ou descrença mesmo. Né? Isso. Eu só vou receber isso durante o período que esse personagem Mas a política é apaixonante. Não tenha dúvidas. O Rubem Alves, né, tem uma crônica, acho que é Jardinagem, ou Jardineiro, que ele tem uma definição que eu acho fantástica. Ele diz que a política como vocação é a mais nobre. Mas a política como profissão pode ser a mais vil. Com certeza. E, lamentavelmente, os tipos, né, que a política atrai, que é o poder, né? A gente fala poder, também, enfim, as finanças, o setor empresarial é do mesmo jeito. O que atrai, né, enfim, a espécie humana, de forma geral, é extremamente perigoso. E é o caso da política, é o caso da grana, né? Tudo que tem poder e dinheiro tem. Mas, assim, a espécie humana. Aí vem o lado poeta. O poeta é um sofredor, né? Já dizia Mário Quintana. E ele... Esse meu lado me faz sempre acreditar que é possível, ainda que a passos lentos, irmos, enquanto sociedade, mudando essa cultura, né? E, enfim, é preciso também que o cidadão comum, ele se coloque à disposição. E eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei em casa e disse, olha, eu vou me filiar a um partido. Me chamou de louca, minha mãe disse que não ia votar em mim. Eu disse, meu Deus, eu não vou votar minha mãe. Ela disse, eu não vou porque eu odeio política. Eu disse, você não pode odiar política está em tudo. Entende? Então, ela disse, eu não quero você nesse meio, eu não quero ver você sofrendo. Aí eles diziam, você não vai ter mídia, todo mundo que dá um tapinha no seu ombro, que diz que vai votar em você na hora mesmo, o eleitor é traiçoeiro. Eu disse, se eu tiver o meu voto, basta ele. Vou olhar para mim no espelho e vou dizer, pô, você foi corajosa. Você foi corajosa. Você enfrentou um sistema. Todo mundo disse que você não ia conseguir. E você conseguiu. Eu consegui. Vi minha cara na urna. E isso daí já é uma vitória. Então a gente precisa, sim, ter em todos os lugares. Os que têm vocação devem exercê-la. É o que eu acho. Sabendo também o perigo, né, de ser vil quando se exerce como profissão. Mas disseram... É difícil quando se entra para sair. O que você faz, né? E aí é Maquiavel, né? Puro, né? Na veia, né? O que você faz para entrar
você faz em dobro para não sair, né? Eu vi uma frase um dia desse, eu achei interessante. Você entra na política pelos amigos e não sai pelos inimigos. É interessante isso. Presidente, obrigado. Foi ótimo. Esse bate-papo foi, né? Espero que eu espero que tenha conseguido falar minha voz extremamente rouca aqui. Mas são as emoções do futebol. Você acreditar como você demonstra que acredita, né, no que você faz, isso é fundamental, né? Exatamente. É isso que lhe mantém, tenho certeza absoluta, porque é uma luta em glória, que tem suas glórias também. Eu só não desejo que o CSA seja campeão alagoano, porque tem que ser. Eu sou torcedor do CSA, desejo que o CSA suba para B. Não, torcedor do Asa. Meu time está numa situação bem complicada na Série D, mas eu torço com o CSA. Mas depois que você comprar aquela SAF do Asa, o time vai crescer. Eu tenho uma memória. Eu morei 5 anos em Arapiraca, eu trabalhei na Justiça Federal lá, estava na implantação da 8ª Vara. E a minha filha... os 3 primeiros anos, ela frequentou as escolas lá em Arapiraca. Aí ela ia para os aniversários, chegava em casa, quando ela via na televisão alguém com a camisa do Asa, ela olhava assim e fazia, Ásia. Eu dizia, não! Foi quase, né? Foi quase. Obrigado por tudo. Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado, pessoal.